maravilhosa pro curso. E aí eu ia naquela época, Começou a falar, né, da sua faculdade. onde era necessário ser pregado. Oi, escolhido! Seja muito bem-vinda a esse podcast. E aqui você vai encontrar uma palavra de fé, testemunhos de vida, de cura, de esperança e de transformação. Quem vos fala é a Daniele e é claro que nós vamos ter também um bate-papo bem descontraído. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, é a Luana Rosa. Seja muito bem-vinda, Luana. Obrigada. Glória a Deus. E você que está aqui nos A paz assistindo. do Senhor. Amém. Você que está nos assistindo, eu quero já pedir para você, encaminha esse podcast para o máximo de pessoas que você conhece. Curte, compartilha, deixa um comentário. Eu sou um escolhido porque você é um escolhido do Senhor. Quando você faz isso, essa plataforma ela entende que esse conteúdo é relevante e envia para mais e mais pessoas. Seja você também um missionário nas redes sociais. Coloca naquele grupo do WhatsApp, envia para aquela pessoa que você sabe que está passando por algum processo e fortaleça a fé do nosso irmão. Eu quero já começar ouvindo a Luana compartilhar conosco. Luana, conta para nós como que foi seu encontro com Cristo? Olha, meu encontro com Cristo foi muito impactante, muito bonito. Eu sempre fui. Meu nome é Luana, gente. Vou me apresentar. O meu nome é Luana, congrego na Assembleia de Deus, na Debaixo da Graça. Como a Dani falou, né? Eu creio que esse testemunho ele vai alcançar vidas. Assim como o Senhor ele me alcançou. Eu creio também que esse testemunho e muitos outros que ainda serão gravados, né, com outras pessoas, irão alcançar vidas. Porque esse é o intuito, né? É almas para o reino de Deus. E eu vou iniciar contando a minha conversão, o meu encontro com Cristo. Eu tinha 20 anos quando eu conheci verdadeiramente a Jesus. Meu filho era muito pequeno, eu engravidei com 18, tive meu filho com 19 anos, tive uma vida muito difícil, muito difícil. Eu sempre tive Jesus no meu coração, eu sempre tive Deus no meu coração, mas assim, eu não tinha um relacionamento com Ele. Eu sempre tive vontade, sempre gostei das coisas de Deus, só que eu não tinha incentivo também de pessoas, porque eu sempre fui muito sozinha nesse tempo, e eu era muito tímida, então eu não me aproximava das pessoas, eu era uma pessoa muito, muito retraída. E engravidei, a minha gravidez já foi um milagre, o meu filho ele é um milagre de Deus. Aí, isso antes da minha conversão. Aí, meu filho tinha 1 ano de idade, eu fui em uma igreja, e naquele dia, naquele culto que eu fui convidada por uma vizinha, né, que eu morava em um porão, eu morava dentro de um porão com meu filho, lugar muito precário, assim, né, e naquele dia daquele culto, eu falei, Deus, eu vou na tua casa. Eu não mereço com que o Senhor fale comigo, mas assim, que pela tua misericórdia e bondade, que o Senhor venha olhar para mim. Eu me considero a tua filha. Até então eu não tinha um relacionamento com Cristo, eu não entendia de Deus. Eu tinha Ele no meu coração, mas eu não entendia dele. E nesse dia eu fui nessa igreja, e a pastora que estava ministrando, ela foi até mim. Eu achei tudo muito estranho, porque eu não entendia nada de igreja, eu não sabia como funcionava. E eu estava com meu filho muito bebezinho no colo, e ela teve um louvor lá que ela louvou, e ela veio até mim. E ela falou,
ela falou coisas assim, o Espírito Santo, né, na verdade, falou coisas assim que só eu e Deus sabia do que eu estava passando naquele momento. Eu estava passando um momento de muita necessidade, tanto emocional quanto físico, todas as áreas da minha vida. Estava muito abalada. E Deus usou a vida dela para vir falar comigo. E depois daquele dia, eu tive uma necessidade de estar na casa de Deus. Eu tive uma necessidade de querer saber mais desse Deus, daquele Deus que falou coisas para mim que só eu e ele sabia. E eu fiquei curiosa. Eu fiquei curiosa. Essa foi a verdade. E aí, em um convite, em outro convite, em outro convite, e eu me apaixonei por Jesus. Eu entendi que todas as vezes que eu ia deitar, eu precisava falar com ele para mim me sentir em paz. E nisso aí foi só aumentando, aumentando. E eu entendi que, mesmo ainda eu não sendo batizada, eu tinha a necessidade de falar com ele, de conversar com ele, para ele me entender, porque só ele me entendia naquele momento. E como eu sempre fui muito sozinha, sempre morei sozinha, sempre fui muito sozinha, todas as vezes eu ia deitar e eu falava, Deus, eu entendia o quê? Na minha mente, eu era muito inocente nessa área, assim. Eu achava que Deus só me escutava se eu fosse batizada. Eu era muito inocente. Eu era muito inocente. Eu só falava assim, eu sei que eu não sou batizada, mas assim, eu acredito que mesmo eu não sendo batizada, eu acredito que o Senhor me escuta, mas eu quero me batizar. Eu era muito inocente, na verdade. Essa era a verdade, eu era muito inocente. E aí, eu fui falando com Deus, comecei a ir para a igreja, comecei a ter aquela sede, comecei a mudar as músicas do meu celular, já não era mais músicas do mundo, já substituí pelos louvores, e eu trabalhava na época em uma padaria. E todo dia que eu ia trabalhar, eu estava trabalhando e colocava o louvor lá. Era incrível como Deus falava comigo através dos louvores. Como era incrível isso. Eu lá limpando, eu trabalhava na padaria, eu limpava as telas de pão, e muitos anos eu trabalhei, e nisso aí eu ouvindo louvor e falando com Deus. Eu falei assim, por mais que eu não seja batizada, eu acredito que o Senhor me escuta. E nisso aí eu começava a chorar, eu chorava muito. Aí eu ia para o banheiro, eu começava a chorar. Eu falei assim, eu sei que o Senhor me escuta, porque eu te sinto. Eu sei que o Senhor me escuta, que o Senhor me entende. Aí passou o tempo, eu conversei com o pastor Daniel. Eu falei, pastor, eu quero me batizar. Aí ele falou assim, a gente vai precisar ter uma preparação, a gente vai precisar que você entenda o que é um batismo. E ali foi um tempo que eu congreguei bastante lá nessa igreja. E até então eu tinha uma vontade de sentir o Espírito Santo de Deus. Eu não entendi. Eu achava que ter o Espírito Santo de Deus era falar em línguas. Eu achava que era. E não. E um dia eu tinha muita sede de Jesus. É o primeiro amor. Você tem muita sede de Jesus. É muito linda a conversão, é muito bonita. E você só quer fazer a vontade de Deus. E eu era muito inocente, eu não conhecia a palavra, eu não conhecia desse Jesus, mas eu conversava com ele, eu tinha um relacionamento da minha maneira, sem saber. E Jesus, ele... Um dia eu subi no monte com a minha irmã e o meu cunhado, e eu falei assim, eu tinha uma sede, eu buscava todas as madrugadas em casa, porque o pastor falava que na madrugada a gente tinha mais tempo com Deus. E nisso eu tinha tanta sede de conhecer mais desse Deus que todo dia, 2 horas da manhã, durante 2 anos, eu levantava. Todos os dias, todos os dias. Eu não precisava de despertador mais. Já era automático eu levantar para falar com Deus. E eu sempre falei, me batiza com teu Espírito Santo, me batiza com teu Espírito Santo. Mal eu sabia que eu já era batizada. E eu achava que batismo era falar em línguas. E vou resumir bastante aqui. Aí subi no monte e lá o Senhor, ele me selou com o Espírito Santo de Deus.
aquele dia foi um dos dias mais felizes da minha vida, foi aquele dia. Glória a Deus. Porque eu ainda não era batizada. Eu não tinha descido as águas. Já estava marcado meu batismo, tudo certinho, mas eu ainda não era batizada, né, nas águas. E o Senhor me batizou com o Espírito Santo primeiro. E aquilo foi algo assim que eu comecei a conhecer de Deus, porque eu falei, não, eu preciso ter um relacionamento para me poder ter o Espírito Santo dele comigo. Eu preciso só ser sincera, abrir o meu coração para que ele me atenda, me escute, me ouça, né? Aí me batizei. Quando eu me batizei, eu pensei que eu não iria pecar mais. Eu pensei que a partir daquele momento eu já não iria mais errar. Que a partir daquele momento eu seria santa. Eu pensei isso. E aí eu me batizei, aí eu pequei contra Cristo, com alguns meses depois, e eu fazia coisas assim que não agradavam o Senhor, só que aquilo me doía muito. Me doía muito, 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 porque eu falei, Senhor, eu me batizei, eu era muito pegada ao batismo apenas. Eu me batizei e eu pequei contra ti. Eu não mereço teu perdão. Eu me condenava, eu mesma me condenava. Eu mesma me castigava emocionalmente. E aí nisso aí eu fui ficando muito mal, A minha conversão foi essa. Eu sempre me castiguei muito mentalmente em relação a batismo, a igreja em si. Mas eu não era conhecedora da palavra de Deus. Eu não era conhecedora da palavra. Eu simplesmente ia nos cultos. Eu não era uma conhecedora de ler a Bíblia, essas coisas assim. Eu tinha muita sede de ler a palavra, mas eu não entendia a Bíblia. Eu não entendia. Aí se passou, a minha conversão foi essa, aí se passou 2 anos, nisso aí eu orando muito, pedindo entendimento para Deus sobre a palavra agora, porque eu ouvia pessoas falando, não tem como conhecer Jesus sem a leitura da palavra. E aí foi quando eu comecei, eu falei, Deus, me dá sabedoria para me ler este livro, porque assim, eu não entendo nada o que está escrito aqui. Aqui é a mesma coisa de estar em inglês para mim, porque eu não entendo nada o que fala essa palavra. Algumas coisas eu entendo, outras eu não entendo nada. E aquilo ali, o Senhor foi... Eu fui buscando de Deus o conhecimento da palavra, da leitura mesmo. E até uma noite, que eu cheguei em casa do serviço, eu orei a Deus assim na madrugada. Realmente, a oração, ela tem muito poder. A oração, ela tem muito poder. O maior relacionamento com Cristo é oração e leitura da palavra. É verdade. O conhecer Jesus verdadeiramente é ler e praticar a palavra. Aí eu estava trabalhando nesse dia e eu trabalho no supermercado. E aí eu tinha uma imagem da Nossa Senhora. E nisso daí, eles lá nesse local onde eu trabalhava, eles eram muito devotos. Eles eram muito, muito devotos. E aquilo me incomodava muito, e eu não entendia assim o porquê me incomodava tanto, né? E aí eu falei assim, ó, eu cheguei em casa muito triste. Fui pro ponto de ônibus, entrei no ônibus, cheguei em casa o caminho inteiro chorando, inconformada. Eu falei, eu não aceito pessoas idolatrar imagens e não te dar a devida adoração que o Senhor merece. Eu não aceito, eu sou inconformada com isso. E mal eu sabia que aquele dia, naquela noite, eu ia ter um encontro verdadeiro com Jesus. E o Senhor, cheguei em casa, dobrei o joelho, eu estava muito arrasada, eu estava muito triste, muito triste. Cheguei em casa, dobrei o joelho, eu falei, Senhor, me dá entendimento desta palavra para me poder defender o Evangelho, para me poder entender desta palavra quando alguém
se prostrar perante coisas, perante deuses que não sejam o Senhor. E aí eu dobrei meu joelho. Eu entrei em uma dimensão de oração tão profunda aquele dia, tão profunda, que eu não estava mais aqui na Terra. Eu já estava em outro local. Ali foi a minha primeira experiência com Jesus, depois da minha conversão. Muito forte, muito impactante. E eu fui para um local. E nesse local era tipo como se fosse um cômodo, só um reboco, com uma mesa no meio, no centro. E o Senhor, eu creio que um anjo do Senhor apareceu. Porque a imagem de Jesus, eu creio, a gente não consegue descrever. Mas eu creio que foi um anjo do Senhor. E eu acordada, de joelho. E quando eu olhei para a porta, ele estava entrando. E nisso aí eu estava assim, pedindo entendimento para me poder defender o Evangelho. E aí naquele dia, ele entrou com uma Bíblia na mão, gigante, muito grande. E ele só falou assim, nisso eu estava com a cabeça baixa nessa mesa, e ele só falou assim para mim: filha, a partir de hoje eu te dou o entendimento da palavra. E eu chorei muito aquele dia. Meu Muito. Deus, que forte, Luana. Meu Deus do céu. Forte muito demais. Forte. Eu falei: Senhor, a partir de hoje, eu vou defender o teu evangelho. Aí eu falei: Senhor, mas eu não entendo este livro. Eu só conhecia o livro de Gênesis, Salmos e Apocalipse. Conhecer, não ouvi falar, não de leitura também. Aí o Senhor falou assim, ó: começa a folhear a Bíblia. Era uma Bíblia muito linda, ela reluzia, era muito linda, muito linda. O anjo não tinha formato, era uma luz, não tinha formato de nada, era uma luz, assim, era uma luz muito forte, o meu olho não conseguia ver ele, não conseguia ver semblante, não conseguia nada disso. E aí, ele falou assim, ó: começa a folhear a Bíblia. Aí eu fui folheando a Bíblia, começando livro por livro. E aí eu não sabia que existia esses livros. Aí eu falei: Senhor, mas tem algo que está me incomodando. Eu preciso defender o teu evangelho, porque a adoração é somente a ti. Aí nesse dia, ele falou assim, ó: começa a folhear a Bíblia. Falou novamente: começa a folhear a Bíblia. Eu comecei de Gênesis a Apocalipse. Aí ele falou assim, ó: agora volta em Jeremias 10 que eu irei falar contigo. Aí eu falei: o que é? A minha inocência, eu falei: Senhor, o que é Jeremias? Eu não conhecia o que era Jeremias, se era livro, se era um profeta, eu não sabia o que era Jeremias. Aí ele falou assim, ó: vai em Jeremias 10 que eu irei falar contigo. Quando eu fui lá em Jeremias 10, que eu voltei, foi bem difícil eu achar o livro em Jeremias 10, que eu voltei, e quando eu comecei a ler Jeremias 10, aquele dia eu falei: verdadeiramente o Senhor, ele fala comigo. Ele fala conosco, que busca ele. Aí eu comecei a ler, eu comecei a chorar muito. Aí a partir daquele dia eu comecei a entender o que estava escrito. A partir daquele dia, qualquer coisa da Bíblia que eu lia, eu entendia. Então, assim, foi o Espírito Santo de Deus que abriu realmente o meu entendimento. Aí nisso daí, a caminhada com Jesus, depois desse dia, eu comecei a orar assim para Deus: Deus, eu quero ser mais parecida contigo. Eu quero ter testemunhos para falar da tua grandeza na minha vida. Irmão, verdadeiramente, a gente precisa prestar atenção nas orações que a gente faz. Muito. Nossa, gente do A gente céu. costuma dizer, Luana, a gente tem que tomar cuidado com as orações perigosas. Tem, muito. E eu era uma pessoa muito impaciente, eu não tinha muita paciência, eu não tinha sabedoria.
no meu falar, eu era arrogante, eu era ignorante. Eu sempre fui inocente, mas com essas características. Assim, inocente que eu falo assim, na questão da leiga. Eu não conhecia nada de Jesus, né? E nisso aí eu fiz uma oração na madrugada. Eu costumava muito orar na madrugada. Eu sempre gostei de orar na madrugada, porque é algo... Cada um tem a sua intimidade com Cristo, né? Quem olha pra gente, assim, às vezes não sabe, né? Da nossa vida, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, né? Ele sabe quem é a gente no secreto, né? E naquele dia eu fiz uma oração para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. Mas, assim, não me deixe mais caminhar sozinha. Seja comigo na minha caminhada. E faça com que eu seja mais parecida. Faça com que eu entenda o teu trabalhar na minha vida e me limpa. Olha a oração que eu fiz para Jesus. Me quebra. Eu quero ser exatamente como o Senhor quer que eu seja. Gente, Menina, tu é corajosa demais. Que eu tinha muita vontade de sentir mais de Deus. Nossa, você é muito corajosa. De querer mais de Deus. Eu sempre tive muita sede de Deus, depois daquele dia, dessa experiência aí que eu tive com ele. Sim. E eu falei, não, eu preciso de mais dele. Meu Deus. Aí, depois desse dia, olha, eu não me arrependo de ter feito essa oração, mas não foi fácil. Ficou muito. Coisas começaram a acontecer na minha vida, assim, de uma maneira assim muito difícil. Muito difícil. Aí veio as provas. Aí começou. Verdadeiramente começou as provas. Aí eu era orgulhosa. Eu falava que eu não perdoava traição. Eu falava, eu batia no pé. Eu não perdoo traição. Eu não aceito traição. Traição para mim não existe. Mas orgulho. Era orgulho. Não era o Espírito Santo trabalhando em mim. Esse pensamento meu era de orgulho. E o Senhor, ele, depois disso daí, no outro dia, uma semana, começou já a acontecer coisas para me ferir muito, muito. Foram traições, foram decepções, tanto em relação a relacionamento quanto de família. Foram coisas, dívidas. Nossa, gente, a partir daquele dia, a minha vida, ela... Você começou a ser amassada, né? Digamos assim. Muito, muito. E eu não estava entendendo. Era processo. Eu não estava entendendo. Eu falei, Senhor, eu comecei a me perguntar para Deus o porquê de tanta coisa na minha vida. O porquê. Será que eu merecia aquilo? Só que mal eu tinha esquecido da oração que eu fiz. Aí, nisso daí, aconteceu muitas coisas. Eu vou resumir bastante, porque a minha vida dá para escrever um livro. Dá para escrever, de verdade, um livro. E a partir daí, o Senhor, ele começou a trabalhar. Nesse caso, na questão da traição, quando eu fui traída, e eu fui para questionar, o Espírito Santo, era na hora. Ele falava assim, ó, quieta, calada. Você me pediu para eu te mudar. Foi muito forte. E aí sim eu comecei a lembrar dessa oração que eu fiz. E eu chorava muito. Eu falei, Senhor, mas não é dessa maneira que eu queria. Não é dessa forma que eu queria. Eu não queria ser tão machucada desse jeito. Aí foi aonde o Espírito Santo falou no meu coração, você pediu para ser parecida comigo. Você pediu para ser parecida comigo. Então, assim, eu suportei tudo por amor. Então... É forte. É forte, sabe, Luana? Só abrindo um parênteses que você tá falando. Sim. As orações perigosas, às vezes a gente não sabe o que tá pedindo. Você tá falando, né, sobre traição, e o Senhor Jesus, ele foi traído. Sim. Ele é um homem de dores, né? Ele é um Deus, sim, mas ele foi um homem de dores. Que passou situações de humilhação, de traição, de rejeição, de abandono.
Então a gente não imagina, né? Quando a gente fala, eu quero ser parecido com Cristo, Meu Deus, Senhor. é você passar pelas mesmas dores e não... Eu falo que você não pode azedar seu coração, né? Não deixar seu Isso. coração ser Isso. levado, endurecer. Você tem que ser moldado e olhar... Olha, tem uma amiga minha que falou assim, que ela orou, que ela queria amar como Cristo. Eita, nossa, que oração fez. Aí sim começou um amassar de Deus na vida dela. Dói. Um processo, porque Cristo ama quem não ama ele muitas das vezes. Cristo cuida de quem não quer ser cuidado, quem não aceita. É o amor que encobre a multidão de pecado. Então, só para abrir esse parênteses, você que está nos ouvindo e assistindo agora, tome cuidado com as orações, mas vale a pena. Essas orações perigosas, mas vale a pena, né, Luana? Vale muito a pena. Te leva a um relacionamento profundo com Deus. É experiências que só quem passa mesmo, só quem tem sabe. E aí aquele dia, no dia que aconteceu a traição, eu fui questionar Deus, porque se eu estava fazendo tudo muito correto, se eu estava buscando a Ele, se eu estava orando, por que aquilo estava acontecendo comigo. E aí foi onde o Senhor falou, o Espírito Santo falou no meu coração, exatamente. Você não quer ser parecida comigo? Aí passou. E o Senhor ainda falou assim, ó, perdoa. Aí eu falei, não, Senhor, mas eu não quero ir batendo pé. Eu não aceito. O Senhor falou assim, ó, perdoa. Ai, como fala um pastor da minha igreja, aleluia. Ele fala, ai, aleluia. Perdoa. Ali eu perdoei. E estava muito ferida. Eu estava muito ferida, muito machucada. E nisso daí, na minha vida, sempre aconteceu assim, ó. Nunca é uma coisa de ruim. Vem tudo de uma vez na minha vida. É tudo de uma... Nunca vem só uma coisa. Não, é tudo de uma vez só. Meu Deus. É uma pancada só. E nesse período, eu estava com... Em relação ao meu filho também. Meu filho foi passar as férias, né, na casa do pai dele. E eu estava muito mal, longe do meu filho também. E nisso daí, eu estava trabalhando, né, nesse tempo, e eu comecei a ficar muito mal emocionalmente, não só por conta da traição em si, mas por conta da vida que eu estava levando com Deus. Eu pedia para ser parecida com Deus, mas eu não queria aceitar o trabalhar dele na minha vida. Eu ficava murmurando. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? Aí iniciei na leitura na palavra, eu comecei a ler, comecei a entender mais, né, da escritura. E o Senhor, cada vez que eu li, o Senhor falava comigo. E eu via os meus pontos negativos. Eu via onde eu estava errando. E aí eu comecei a chorar muito. Eu falei, Senhor, como esses homens aqui da Bíblia, como eles são fiéis, ou como eles são pecadores, e o Senhor perdoa eles. Eu ficava assim na minha mente, né, na leitura da palavra. E eu não entendia muito, ainda era tudo muito confuso para mim. Só que eu entendia uma coisa, para a gente ser parecido com Cristo, tem que ser amor. Tem que ser amor. Tem que ser amor. Amor, ele perdoa. Amor, ele não inveja. Ele não se vangloria. Ele não visa os seus interesses próprios. Ele não ensoberbece, né? Igual diz a palavra. Então, assim, para a gente ter o amor de Jesus dentro de nós, a gente precisa ser amassado. A gente precisa passar ali pela olaria, né? De Cristo. A gente precisa ser moldado, né? Porque até então eu tinha vindo do mundo, eu tinha vindo de um local ali que era normal para mim. Só que Jesus, ele não me queria daquela forma. Jesus, ele não me queria daquela maneira. E aí foi quando o Senhor, ele começou a trabalhar na minha vida. Eu vim tendo experiências com Cristo muito profundas. E
separei. Me separei do meu casamento. O casamento foi muito bonito. E eu me separei. E eu fiquei 1 ano e 7 meses sozinha, tentando me recuperar na questão né, da minha área emocional e com muita dívida. Abandono mesmo, na verdade. Foi abandono, né? E eu fiquei sem saída. Eu fiquei em um beco, assim, sem saída, que eu não sabia o que fazer, como agir. E o Senhor, todo esse tempo, o Senhor, ele nunca me deixou. O Senhor, ele nunca me deixou nesse tempo todo. E teve um tempo, eu conheci uma pessoa nesse período de 1 ano e 7 meses de separação, conheci outra pessoa. E essa pessoa me machucou de uma maneira pior ainda do que a primeira pessoa. E eu não entendi. Eu falei assim, como? O Senhor não gosta de mim? O Senhor me esqueceu. Eu comecei a questionar muito a Deus. E nisso eu já tinha esquecido da oração que eu tinha feito há uns anos atrás. E eu comecei a questionar a Deus. Comecei a questionar. Até um dia que essa pessoa novamente, pela segunda vez, me traiu. Novamente. E aí nisso aí eu vi a pessoa me traindo. Eu vi. Aí o Senhor, na hora, exatamente na hora, o Espírito Santo falou no meu coração: calada, quieta. Deixa que eu te justifico. Deixa que eu ajo por você e eu quero que você fique em silêncio. Só confia em mim. Aquele dia, naquela hora, foi algo muito impactante para mim, porque a vontade da gente é o quê? Nossa, sair da unção, né? É sair bem da unção, porque a gente é cristão, sim, mas a gente tem os nossos momentos de ira, né? Vou falar dessa maneira. Mas quando a gente quer ser parecido com Cristo, a gente não pode ser assim. A gente não pode ser assim. A gente não pode ser assim. É o mais difícil, é ser cristão. É muito difícil ser cristão. Mas se a gente quer ser parecido com Cristo, a gente tem que obedecer. É um posicionamento, né, Luana, que a gente toma. É difícil. Dia após dia, nós entendemos que ser parecido com Cristo, eu falo que é um processo de santificação. E que nós não estamos 100% prontos. E eu creio muito nisso, que se a gente tivesse 100% pronto, ia acontecer que nem aconteceu com o Enoque. Ele ia levar e tomar para si. Mas a gente está aqui no processo, a gente está procurando a cada dia ser mais parecido com Cristo, imitar o Senhor Jesus, mas nós estamos, sim, sujeito a falhas, sujeito a erros, mas o que nos diferencia daquela pessoa iníqua que não ama o Senhor Jesus é que a gente sempre quer estar na presença dele e dói quando a gente não está. Dói muito quando a gente sai da presença, sai da graça, porque o nosso coração é dele, né? A gente é apaixonado por Cristo. É isso. E aí o Senhor, ele nesse momento, nessa hora, o Senhor falou assim, ó, quieta, deixa que eu te justifico. Não fala nada, não ofende. Não ofende com palavras, não fala nada. Só ora. É algo assim, nesse momento, eu costumo dizer que é algo quase impossível. Não, é sobrenatural. É sobrenatural. Você é taxado de besta, você é taxado de idiota, de trouxa, de todos os nomes, assim, de boba. A gente é taxado de vários nomes, assim, que a gente não queria. É isso. É verdade. Taxado de vários nomes de que a gente não queria. Mas o seu esposo, ele viu você, que você viu? Sim, foi na hora. Ah, sim. Entendi. E aí eu fiquei calada, eu fiquei quieta. E nisso daí, eu vim para casa, eu
eu falei, Senhor, por quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Segundo relacionamento desse jeito, o que está acontecendo? E aí o Senhor falou assim, ó, exatamente com essas palavras, você não pediu para ser parecida comigo? Era sempre isso. Eu falo, nossa, e eu chorava muito, só sabia chorar. Eu falava assim, ó, então me perdoa, me faça cada vez mais parecida contigo. Meu Deus! Ai, é o mais difícil na prova, né, Luana? E que eu vejo mais lindo de tudo isso que você está falando é o cuidado de Deus. Que mesmo assim que você passou, né, uma dor imensurável, mas o Senhor não deixava você ficar também enganada, iludida, né? Ele sempre mostrava a realidade dos fatos para você. E isso é cuidado do Senhor, né? Isso é o amor. Isso que quando eu ia questionar e perguntar por quê, Jesus falava assim, ó, é o meu amor por você. É o meu cuidado por você. Você não quer ser mudada? E é isso. E o Senhor foi trabalhando na minha vida. E pela o terceiro relacionamento, nisso aí eu me separei, tudo. Fiquei um bom tempo sozinha. Fiquei anos aí sozinha. Eu falei, Senhor, também não quero mais ninguém na minha vida. Não quero mais ninguém na minha vida. Não quero mais, não, para mim não tem perdão, porque eu fui casada e depois da minha separação, que eu casei na igreja, foi um casamento muito bonito, né? E não tem mais perdão para mim, porque eu separei do meu casamento e não tem mais perdão para mim. Eu vou pro inferno. Eu tinha esse pensamento. Eu falei assim, eu vou pro inferno. E pode me condena. Eu pedi para Jesus ele me condenar. Me condena, eu vou pro inferno. Mas também eu não permaneço em um relacionamento dessa maneira, dessa forma. E separei. E me separei. E nisso aí eu comecei a me dedicar muito para Deus. Eu ajudava lá na igreja, dava aula no discipulado para o pessoal. Eu me dei 100% para a obra de Deus. Eu não faltava um culto, EBD, todos os cultos, até o que não tinha eu queria inventar. Era desse jeito. Eu me dediquei a Jesus. Era Jesus 24 horas por dia. Era Jesus. E nisso daí, o tempo foi passando. Aí foi quando eu conheci uma pessoa. E ali para mim, pronto, todo sofrimento já tinha acabado. Ali eu pensei assim, ó, agora verdadeiramente é de Deus para minha vida. Verdadeiramente eu não vou sofrer mais. E o Senhor falando assim que era para me esperar no tempo dele, e eu achava que aquilo ali era o tempo de Deus. Eu pensava que aquele era o tempo de Deus. Entrei em um relacionamento aparentemente de início muito lindo. Ali eu estava vivendo um conto de fadas. O sonho de tratamento, de tudo. Era tudo muito lindo. Só que mal eu sabia que ainda não estava na hora. Que ainda eu não estava preparada. Que era para me ter dado a continuidade de como eu estava na obra de Deus. Eu não sei, eu fico perguntando para Deus assim, aonde eu me perdi? Aonde eu me perdi naquele momento? E, resumindo, fui traída novamente. E de uma maneira assim, bem difícil. De uma maneira que, assim, eu já ia me casar. E a pessoa me traiu de uma maneira, assim, muito desumana mesmo, sabe? Foi uma traição, assim, bem dolorosa para mim, porque eu amava muito, né? Essa pessoa eu amava bastante. Só que eu não entendia o processo que eu estava passando. Eu não entendi. No momento, eu não entendi. E aí, nisso daí também aconteceu em relação ao meu filho. E meu filho, nesse próximo ano, meu filho pegou, né, nesse acontecido. Foi tudo em 15 dias aconteceu. Essa situação comigo, tudo em 15 dias.
O, o meu filho foi para um sítio, final de semana, né, com o pai dele, que ele estava de férias, e até então eu nunca tinha ficado longe do meu filho, e naquele tempo, o meu emocional, eu já tinha vindo de uma carga muito pesada, na verdade. Eu já tinha vindo de uma carga muito dolorosa, de cair emocionalmente e depois tentar me reerguer. Já vinha tido uma carga muito pesada já, e eu tentando suportar tudo aquilo, né? E aí foi quando eu sempre fui muito próximo ao meu filho, eu sempre fui muito, muito, muito apegado ao meu filho, ele dormia grudado em mim todos os dias. E aí o pai dele pegou ele no final de semana e passou um mês, férias dele, né? Passou um mês, eu passei um mês longe do meu filho. E nisso daí, nesse período, essa pessoa que eu tinha um relacionamento me traiu também. Foi tudo uma carga muito pesada. E a minha mente travou. A minha mente travou. A mente minha, ela deu uma... Até hoje eu não entendo muito bem, mas a minha mente, ela travou. Travou de vez. Eu não lembrava mais o nome da minha mãe. Eu não lembrava mais o nome das minhas irmãs. Eu não reconhecia as pessoas. Eu não reconhecia quem eram as pessoas. A minha mente... Eu fiquei por 15 dias sem saber quem eram as pessoas. Eu fiquei vegetando. Eu ouvia vozes. Eu ouvia muitas vozes que falavam assim para mim: você merece sofrer. Eu ouvia vozes que falavam assim: aguenta, suporta, é isso que você merece. Eu mesma ficava me castigando. Eu mesma ficava me castigando. E a voz que eu ouvia falava o tempo todo: e para você parar de ouvir essa voz, a voz falava dessa maneira para mim: tira a sua vida. Tira a sua vida. Se você tirar a sua vida, você não vai sentir mais o que você está sentindo. Olha, eu falo assim que de quando eu nasci até o dia de hoje, foi os 15 dias piores da minha vida. Foi aqueles 15 dias. É algo tão... É uma tortura tão profunda, assim, tão forte. É algo na nuca da gente. É algo na nuca e é um vazio. Eu não sei explicar com palavras, explicar falando com palavras, mas é algo que atormenta tanto a mente da gente que a gente não suporta, a gente quer tirar a nossa vida para parar de sentir aquilo. É algo muito doido aquilo. E eu entendo que era espiritual. Hoje eu entendo tudo, hoje eu entendo tudo que eu passei, foi para um propósito maior. E naquele dia, eu fui para dentro do banheiro. Quando eu comecei, isso foi o primeiro dia que eu comecei a ouvir essas vozes. Eu fui para dentro do banheiro, eu me ajoelhei no vaso mesmo, do meu trabalho, e eu falei assim: Senhor, eu não quero mais viver, me tira daqui. Eu comecei a pedir a morte para Deus. Eu não quero mais viver. Ali, esse foi o primeiro dia. Aí foi o segundo, foi o terceiro. Aí eu já estava não reconhecendo mais as pessoas. Eu já não conseguia mais atender, porque eu trabalhava na área de atendimento. Aí eu já não conseguia mais atender as pessoas. Eu não conseguia mais falar, porque eu perdi minha fala. Eu não conseguia conversar, porque eu não conseguia lembrar as palavras para poder eu estar falando. E até um dia que, faltando com 10 dias que eu estava nessa situação, eu descobri uma nova traição. Novamente, uma nova traição. E aí, aquele dia, eu falei assim: Senhor, o que está acontecendo? Então, aí eu falei com você, eu não estava entendendo o porquê de tanto sofrimento, o porquê de tanta pedrada.
resumindo, né? Hoje eu entendo ali que foi um trabalhar do Senhor na minha vida. E a voz, ela era tão forte assim, dentro de mim, que eu fui tirar minha vida. Eu fui para Castelo. E a voz só falava assim, ó, vai lá, se joga na frente de uma carreta que todo sofrimento vai acabar. Se joga na frente da carreta e você não vai passar mais por isso. Você não vai sentir mais essa dor que você está sentindo. E eu fui. Eu me joguei na frente da carreta. E quando eu me joguei, eu só senti uma mão me puxando. Eu tenho cicatrizes até o que não vai conseguir ver por conta do vídeo, né? Eu acredito que não consiga ver, mas eu tenho marcas até hoje. Eu só senti uma mão me segurando, me puxando. E a voz só falava assim, ó, você não vai tirar a sua vida. E nisso a gente estava fora de si. Eu fiquei cega na hora. A gente não enxerga nessa hora. Hoje eu entendo o porquê que o diabo ele trabalha na mente das pessoas. Hoje eu entendo porque o diabo ele investe na mente das pessoas. Só que quando o Senhor ele tem um propósito na nossa vida, o diabo ele não prevalece em nossa vida. O diabo ele não tem vez na nossa vida. Quando a gente é escolhido de Deus, o diabo ele não prevalece em nossa vida. E nisso daí eu só senti essa mão e tinha sido um rapaz que estava passando ali na Castelo, tinha feito 15 minutos de hora extra a mais e viu eu lá e me puxou. Eu não sei de onde ele surgiu, não entendo ainda como foi. Depois ele explicou, né, essa situação para o meu cunhado, porque até então eu não estava ciente, né? E aí ele falou assim, você não vai tirar a sua vida. Nisso aí, ligaram para minha irmã e tudo. Eles queriam me internar mesmo, me medicar, né? De uma maneira, assim, muito, muito forte, com os medicamentos que para você não levantar da cama, para você não ter condições de levantar da cama. Mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus, quando Deus ele tem um chamado, quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, não tem nada que impeça o trabalhar de Deus na nossa vida. E esse processo todo que eu passei, vou resumir muito aqui, esse processo todo que eu passei, e tem muito mais, porque não vai dar tempo, né, de contar tudo, mas assim, tudo foi para um propósito maior, ser parecida com Jesus, ser parecida com Cristo, amar, igual a palavra nos ensina, amar o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. A gente não pode guardar rancor das pessoas que te machucou, que te feriu. Não pode, não devemos. A gente tem que amar, porque é isso que Jesus, ele nos ensina. Hoje eu não guardo raiva, hoje eu não guardo nada. Eu não consigo guardar a raiva. Hoje eu entendo o trabalhar de Deus na minha vida. Hoje eu entendo. Eu fui muito julgada, eu fui muito apontada, e as pessoas não sabem um terço da vida da gente, né? Não sabe nada da vida da gente, né? Só vê assim, tá tudo bem, ela tá feliz. Mas assim, é só Deus. O relacionamento, a intimidade que a gente tem com Cristo é só a gente e Ele mesmo. Então assim, vale tanto a pena servir a Deus. Vale tanto a pena buscar esse Deus. E uma coisa que eu tenho aprendido em todo esse tempo, e resumindo tudo, verdadeiramente, somente Jesus, o Espírito Santo de Deus, é que está a todo tempo do nosso lado. Verdadeiramente é só Cristo que te apoia, que te entende, que te ouve e que te consola nos momentos que você mais precisa. Família é muito bom, amigos são muito bons, só que o melhor amigo é o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso melhor amigo. Ele está conosco a todo tempo. Então, vale a pena servir a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. Então, é o conselho que eu deixo para pessoas, né,
que vai ouvir esse testemunho de que vale a pena, não desista. Não desista, perdoe. É uma palavra que eu deixo assim, ó, libere perdão. Libere perdão. Perdoa. Jesus, ele nos perdoou dos nossos pecados. Jesus, ele passou por tudo, ele entregou Deus, ele entregou o seu filho ali na cruz para que ele pudesse nos dar uma nova oportunidade, uma nova chance. Deus, ele passou. Paulo, ele fala que Jesus, ele se fez escória. Jesus, ele passou na pele tudo o que nós, hoje, ser humano, está sujeito a passar para que ele pudesse nos entender. Então, assim, não tem como eu falar que eu sou cristã se eu não perdoo. Não tem como eu falar que eu sirvo a Deus se eu não consigo liberar perdão. Se eu não consigo amar o meu próximo, independente do que ele fez comigo. Um cristão verdadeiro, ele ama, ele perdoa. E ele ora, ele intercede pela mudança na vida da outra pessoa. Então, assim, é o conselho que eu deixo para as pessoas, é amar. Coríntios 13, ele fala sobre o amor. O amor tem que estar acima de tudo. O amor, ele tem que estar acima de todas as coisas. Um amor um amor puro, um amor genuíno, um amor verdadeiro, um perdão verdadeiro. Então, assim, vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena buscar mais de Deus. Deus, ele cura depressão, Deus, ele cura doença, Deus, ele cura feridas na alma que a gente carrega durante a vida. Deus, ele é o nosso melhor remédio, é Jesus Cristo. É isso, o meu testemunho é esse. Não vai dar tempo, né, de falar mais coisas, porque a vida da gente é um livro mesmo, né? Mas assim, o que eu deixo é isso, libere perdão. Porque como que a gente pede perdão, dobra o joelho, Pai, me perdoa, se a gente não consegue perdoar o nosso irmão, né? A palavra, ela fala, né? Não tem como a gente pedir perdão para Deus se a gente não consegue liberar o perdão para o nosso próximo. Então é isso, independente se é em amizade, se é em família, se é em relacionamento, independente da área da sua vida, libere perdão para você ser curado. Libere perdão para você ser liberto e sentir verdadeiramente o amor de Jesus do seu lado, próximo a você, para você ser mais feliz. Não de aparência apenas, mas de paz verdadeira, que só Jesus, ele nos oferece. É verdade. Glória a Deus, Luana. Deus abençoe. Eu quero já agradecer sua participação. Nós sabemos que são muitos e muitos testemunhos. Eu creio que Deus vai preparar a gente fazer a parte 2. Você vir para trazer mais uma parte do seu testemunho, mas eu quero já agradecer por ter compartilhado conosco. Eu sei que tem endereço certo. Você que está nos ouvindo e conhece alguém que precisa liberar perdão, envia esse podcast, porque eu sei que o Senhor vai falar, o Espírito Santo vai agir. Testemunho, ele edifica a nossa fé. E nós entendemos, como a Luana bem disse, quando você libera perdão, o Senhor, ele vem e age na sua vida. Nós verdade. Entendemos que não é algo simples, não é algo fácil, mas é uma decisão. Não. O perdão não é um sentimento, assim como o amor. Eu entendo assim, é uma decisão. Você decide amar alguém, você decide perdoar alguém. Então, é uma decisão que você toma. E o Senhor, ele nos convida, né? E é uma ordenança do Senhor, perdoar o próximo, né? Que nós venhamos perdoar o próximo, e não só isso. Também o auto-perdão. Muitas pessoas não liberam perdão para si mesmo e carregam feridas na sua alma, porque não aceita por um erro que ela cometeu. Mas se o Senhor, que é todo poderoso, te perdoou, por que você não pode se perdoar? Libere perdão para si mesmo, libere perdão para o próximo e viva o sobrenatural de Deus, porque é isso que Deus tem para sua vida. Luana, mais uma vez, muito obrigada de coração. Deus te abençoe por compartilhar conosco tantas experiências com Cristo, tudo que Deus fez na sua vida. Nós estamos muito felizes e honrados com a tua presença aqui. Amém.
Amém. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. Você que assistiu até aqui, curte, compartilha, envia para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir do Senhor e ter a sua fé acrescentada. Deixa um comentário aqui. Eu sou um escolhido, porque você é um escolhido, e que você permaneça e cresça na graça, no amor do Espírito Santo, porque assim a cada dia você vai vencendo. E lembre-se, você é um escolhido. Deus te abençoe. Amém.